falar sobre o passe, que, como a gente está falando mais cedo, é uma das ferramentas que a gente usa muito em reuniões públicas, e na mesa mediúnica, e tem uma importância tremenda que às vezes a gente não dá o valor necessário. Né? Porque tudo que acontece aqui no mundo material e no mundo espiritual tem a ver com energia. Quando a gente fala em energia, nós automaticamente pensamos o quê? Energia elétrica. Uma coisa que não tem nada a ver. A gente não lembra que nós temos a nossa própria energia. Que nós somos aquela anteninha que emitimos e que recebemos. Que ambientes possuem energia. Né? Então, no mundo espiritual, isso aí é mais acentuado. Né? No mundo espiritual, é só energia. Né? Então, curas são feitas através de energia. O auxílio ao próximo é feito através dessa energia. Então, o passe é essa ferramenta. Se vocês lembram no livro do Nosso Lar, que é muito pertinente para esse assunto, quando o André Luiz desencarnou, que chegou, né, já estava no hospital, né, já tinha passado do umbral, estava no hospital espiritual, ele estava sendo tratado como? Através de passe. Né? Então, é assim que é feito do lado de lá. E é feito lá de cá também. É que a gente, às vezes, nós não damos a importância verdadeira para o assunto. Então, a gente traz aqui hoje para elucidar mais sobre o assunto, para quando nós estivermos aqui, estarmos mais abertos, mais receptivos para receber o passe. Porque essa é uma das condições, eu vou falar mais sobre isso. Né? Então, se a gente se abre, né, tira toda aquela guarda que todos nós trazemos com nós. Né? Então, se você desarma, você fica mais receptivo, o trabalho vai ser mais fácil. Então, o passe, na verdade, ela também não é uma invenção do Espiritismo. Né? O Espiritismo nada mais fez do que sistematizou, né, o que é o passe, né, os tipos de passe, como o passe é feito, né, como é que é o efeito no recipiente, na pessoa que está recebendo. Então, o Espiritismo somente sistematizou. Mas o passe em si já vem sendo usado, gente, por milênios. Né? Tem vários exemplos na Bíblia de como Jesus curava as pessoas através do quê? Da imposição de mãos. O que é aquilo? O passe. Jesus, através da sua energia, que é a energia mais pura que já passou por esse planeta, que temos conhecimento, né? Ele ali, com a imposição de mãos, curava o leproso, curava o cego, curava o obsediado. Né? Então, tudo através do quê? Do passe. Então, Jesus já fazia isso. Antes de Jesus, já se fazia também. Né? Então, só para a gente deixar claro que isso não é uma coisa que foi o Espiritismo que inventou com Allan Kardec. Não. O que Kardec nos trouxe foi justamente isso, a didática. Sistematizou para a gente começar realmente a entender o que é. Então, não está a fim de funcionar não. Então vamos dar alguns exemplos aqui, né? O ato de passar as mãos repetidamente ante os olhos de uma pessoa para magnetizá-la ou sobre uma parte doente ou de uma pessoa para curá-la. Assim está na definição do Aurélio. Tá? Então já, como a literatura, a influência do Espiritismo é tão grande no Brasil, está definido no Aurélio essa definição. Já na definição espírita, eu adiciono um pouco mais. Né? Então fala assim, movimentos com as mãos feitos pelos médiuns passistas, os indivíduos com desequilíbrios psicossomáticos ou apenas desejosos de uma ação fluídica benéfica. Né? Então, o que a gente vem fazer aqui muitas vezes, né? A gente vem numa reunião pública e no final da reunião a gente faz um passe. Então, às vezes, o intuito é só para realmente receber essa energia positiva. Imagina o passe como se fosse a gasolina. Nós temos o nosso tanque de gasolina, né, no nosso corpo. Então viemos aqui para quê? Encher o tanque. E aí quando a gente sai daqui, a gente vai se dispor dessa energia. Vai passar para frente. Vai usar
Então, de maneiras boas ou ruins, né? Então, quando a gente fica muito nervoso, né, a gente fica, perde o equilíbrio, essa energia, gente, ela evapora, vai embora, né? Então, por isso que é importante a gente sempre tentar trazer um equilíbrio emocional. Você tem um equilíbrio emocional, você tem um equilíbrio também orgânico. E reflete os dois, né, andam juntos. Esse aqui eu já desisti dele hoje. Ele desistiu de você. Mais precisamente. Engraçado que o negócio está funcionando. Então, o passe, como nós estamos falando, é uma transfusão de energia psíquica. Né? Isso está no Emmanuel, no livro Consolador. Então, o médium passista, né, junto com, ele fala um pouco mais adiante dos tipos de passes, né, junto com os amigos espirituais, ali faz uma transfusão fluídica, levando a energia do médium passista. Daí nós vamos falar um pouco também, entender a importância e a responsabilidade dos médiuns passistas, né? Porque você está se colocando ali para você fazer um trabalho para ajudar o próximo. Então a sua energia é muito importante, né? Então no dia de trabalho, né, você tem que estar preparado para fazer esse trabalho, né? Não é tipo assim, nós estávamos lá fora, lá uma vida desequilibrada, um negócio todo, aquela vida maluca, aí chega aqui e fala, não, agora estou bem, vou dar um passe e a pessoa vai se sentir bem. Não vai, né? A qualidade do fluido, a qualidade da energia não é uma qualidade boa, né? Muitas vezes acontece, às vezes, quando a pessoa está tão desequilibrada que dá um trabalho maior para os amigos espirituais, porque você tem que anular aquela energia, porque ao invés de ajudar o próximo, vai fazer mal, né? Então, muitas vezes, em reuniões mediúnicas, por exemplo, o André Luiz traz alguns exemplos na literatura que ele nos traz, de, às vezes, você isolar o participante. De uma maneira como se fosse colocando uma doma sobre aquela pessoa, para você isolar a energia que aquela pessoa está emanando. Então, imagina, você está num trabalho, numa mesa mediúnica, um trabalho para ajudar o próximo, onde a energia é muito importante, que ali tudo é energia, né? E a pessoa que, por exemplo, estava alcoolizada, por exemplo, chega num ambiente, não vai fazer bem, né? Então, acaba que dá trabalho para os amigos espirituais. Então, existe uma responsabilidade tremenda de quem se predispõe a ajudar a fazer esse trabalho. Então, os médiuns passistas têm que ter essa noção. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Isso é muito importante. Isso aqui, para quem está querendo aprender mais, está falando sobre o curso da mediunidade, esse livro tem muita importância, Os Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Esse aí é um daqueles que tem que ler, né? Ele nos coloca que a energia, ela trabalha no nível molecular, né? Então, porque você vai trabalhar o quê? No perispírito da pessoa. O perispírito está conectado ao corpo físico da pessoa, célula por célula, né? Então, quando a pessoa está trabalhando ali energeticamente no perispírito do recipiente, está operando organicamente célula por célula, né? Então, às vezes, especificamente, tem uma área que a pessoa está precisando ser trabalhada, por exemplo, cura, né? Um grande exemplo é aqui que nós falamos do André Luiz. Você vê que ele estava com aquela úlcera, né, da qual que ajudou ele a desencarnar, inclusive, né? Então, ali foi trabalhado ali, especificamente naquela área, refazendo as suas células espirituais, o seu perispírito. Porque você via que ali já estava desencarnado, mas mesmo assim tinha aquela ferida, né? Então ele afetou o perispírito dele, né? Então tem que ser ali, né? Aquilo ali tinha que ser auxiliado e refeito, né? E só é refeito como? Energeticamente, fluidicamente, né? Então energia é muito importante. Então, algumas citações do Novo Testamento. Como a gente falou, o passe existe, gente, há milênios, já era feito bem antes de Jesus e muito depois de Jesus. Interessante que o passe teve uma influência muito grande, modernamente falando agora, no século XVIII, com Franz Mesmer, né? O passe quase
quase virou uma coisa que ia ser adaptada pela medicina, né? O Mesmer, como um médico austríaco, ele na época, isso é um estudioso, um cientista, médico, né? Naquela época onde o magnetismo tinha sido acabado de ser descoberto, né? O magnetismo foi descoberto no começo do século XVII. Né? Quando falo magnetismo mesmo no sentido até de ímã, né? De polaridades. Então, ele começou a fazer um estudo, ele como médico, que ele não só prescrevia o remédio para o paciente, mas ele também fazia um trabalho de imposição de mãos. E ele chegou à conclusão que quando ele fazia aquilo de imposição de mãos, a pessoa ela melhorava mais rapidamente do que aquela que ele não fazia. Então ele chegou a essa conclusão de que, eu não sabia, não chamava de passe naquela época, não tinha nem nome, né? Que a pessoa ela recebia essa carga energética da pessoa que estava doando o magnetismo pessoal dele, o magnetismo animal dele, e ajudava a pessoa a se recuperar mais rápido. Ao ponto que ele começou a curar muita gente. E não chegou isso ao ponto de... Ele mudou para a França na época, para Paris, onde naquela época Paris era como se fosse o Nova York de hoje, né? O ponto central do mundo moderno naquela época. E ele foi quase aceito, na verdade, como aquilo parte da medicina. Na verdade, montaram um grupo de pessoas, do qual Benjamin Franklin daquela época fez parte disso, Jussot, Lavoisier, fizeram um grupo, o rei da época, o francês, ele montou esse grupo para investigar a veracidade dessas coisas que estavam falando sobre Franz Mesmer. E, infelizmente, eles não concluíram que aquilo funcionava ou não. Ficou uma coisa seguinte, eles não falaram que não funcionava, mas também não assinaram embaixo e falaram, não, realmente funciona. Então, mais tarde, numa biografia de uma das pessoas que estavam envolvidas, que era a pessoa que dava o parecer final, ele falou que ele sentiu que na época, como a medicina moderna estava nascendo naquela época, medicina moderna, a gente estava saindo, né, do xamanismo, né, dos gurus, dos oráculos, entrando na medicina moderna. Na época ele achou que se ele aceitasse aquilo, ia ser um retrocesso na evolução da medicina. Olha o erro. Porque se naquela época, na França, fosse aceito isso aí como parte da medicina moderna, o que hoje é. Se você for nos hospitais aqui hoje, o reiki, a imposição de mãos, é aceito. Né? Agora você imagina, se lá atrás, no século XVIII, fosse aceito, hoje a medicina já estava mais avançada. Por quê? O que o passe faz? Não só trata o indivíduo organicamente, mas também trata ele espiritualmente. Porque hoje o futuro da medicina é esse, é tratar o homem integralmente. É a parte orgânica, a parte emocional, psíquica, né, e a parte espiritual. Tem que tratar essas três partes. É só assim que você realmente chega, né, aonde é a origem daquele problema. Então, só abrindo aspas aí... Hoje só cuida do efeito, né? A gente tem que chegar na causa. Então, aí porque virou uma indústria, né? O efeito hoje virou uma indústria. Então a pessoa fala, não, vamos tratar o sintoma, né? Vamos só tratar. Ninguém quer curar. Vamos tratar porque as indústrias farmacêuticas vê como é uma coisa mais interessante. Ao invés de curar, vamos tratar. Né? Então essa é outra discussão. Então, dando continuidade, tem algumas passagens aqui no Novo Testamento, onde fala, por exemplo, em Mateus, no capítulo 8, fala de Jesus estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Tem vários exemplos na Bíblia de Jesus curava os leprosos. Tanto é que os leprosos, por onde Jesus andava, eles iam seguindo ele. Né? A pessoa querendo que Jesus os ajudasse. Jesus curou muita gente. E assim ele fez através do quê? Da imposição de mãos. E ele sempre falava, você acredita que vai melhorar? Por que vocês acham que ele fala isso? É aquilo que a gente falou, você tem que se condicionar a querer ser ajudado. Né? Então quando Jesus perguntava, você quer melhorar? O que ele estava falando? Estava pedindo para
desarmar e se abrir. Falar, sim, eu quero ser ajudado. Então, logicamente, Jesus, né, com toda aquela energia, fala, então, aqui você está curado. E embora. Né? Então, ele sempre perguntava isso aí. Outra passagem, que isso aí está no Atos dos Apóstolos. Então, Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio de Espírito Santo. Isso é interessante, né? Porque Saulo, né, Paulo, ele estava em Jerusalém para Damasco, né? Então ali quando ele foi, ele encontrou com Jesus, né? Jesus apareceu para ele, Jesus já tinha desencarnado, Jesus apareceu para ele, né? Saulo, por que me persegues? Né? Perguntou para ele. E ali ele ele caiu, né? E ali ele ficou cego por 3 dias. E ali foi falado para ele ir, dar continuidade, sim, para Damasco e procurar por Ananias. Ele estava indo para Damasco para ir pegar Ananias e os cristãos lá da época. Né? Ele estava indo lá para com esse intuito. Né? Então, que Saulo, né, que depois eventualmente virou Paulo de Tarso, ele era um cidadão romano, né, fariseu, perseguidor dos cristãos no começo. Então o intuito dele era o quê? Ele estava indo para lá para pegar os cristãos tudo lá e trazer de volta para Jerusalém para matar eles. Né? Esse era o intuito. E foi aí que ele passou por essa revelação de Jesus, que impactou ele de uma tal maneira, né? Imagina, ele ficou cego por 3 dias. Ele viu Jesus. Né? Então, quando ele voltou, a vista dele voltou, que Ananias, que auxiliou ele, né? Aí ele entendeu que os cristãos, quem era realmente o trabalho de Jesus. Né? E aí começou o trabalho dele, um trabalho muito bonito. Né? Que ele mudou o nome dele, né? De Saulo para Paulo. Né? E Paulo de Tarso virou a pessoa talvez mais influente no cristianismo quando estava começando. Tanto é que se a gente pega hoje na Bíblia, por exemplo, dos 27 livros do Novo Testamento, 14 são as cartas de Paulo. Imagina, mais da metade do Novo Testamento é influência, né, de Paulo. Então, você vê que tem várias passagens onde mostra, você vê, Ananias foi lá porque na noite anterior, Ananias teve um sonho. Jesus foi lá e falou para ele ir lá auxiliar Saulo, né, que não era Paulo, ele era Saulo. E ele no sonho, ele descrevendo, ele falou, não, eu não vou lá não, porque o cara tá vindo para me matar, como é que eu vou lá ajudar o cara? Né? E não, vai, porque esse é seu trabalho. Você vai lá porque ele vai nos auxiliar. E realmente fez um trabalho fenomenal. Né? Realmente Paulo se tornou uma influência tremenda no cristianismo até hoje. Estudar um pouquinho, falar um pouco sobre o mecanismo do passe. Né? Então, o passe ele é uma transfusão de energias psíquicas e espirituais. A transmissão de fluidos terapêuticos através do passe espírita representa como resultado a vontade de 3 agentes. Isso é muito importante a gente entender isso. Né? Primeiro, o agente espiritual. Então, o espírito que combina, qualifica e direciona os fluidos. Então, a influência, o agente espiritual. Segundo, o médium que oferece seus fluidos. Então, o segundo agente, que é o médium passista. Aquele que está ali doando o seu fluido animal. Né? E o terceiro, que é o assistido que deseja receber as energias. Como nós falamos, a pessoa também tem que se abrir, desarmar. É mais fácil. Né? Como tudo na vida. Se você está receptivo a alguma coisa, vai ser mais fácil fluir, né? Ao invés de você não querer fazer. Então, a transmissão de fluido ocorre quando os 3 agentes, espírito, médium e assistido, estabelecem uma ligação perispiritual entre si. Essa é a melhor maneira. Tem como a pessoa ser assistida se ela não quiser? Tem, claro. Né? Se a pessoa tiver um merecimento, mesmo que ela não acredite, que a pessoa não precisa acreditar. Né? As leis divinas, gente, estão aí, independente da gente acreditar ou não. Energia
ela vai funcionar da mesma maneira, você acreditando ou não. Então a pessoa não precisa falar assim, e a pessoa que não é espírita? Como é que acontece? Então ela vai fazer o passe e não vai funcionar? Não, funciona. Claro que funciona. Dependendo do merecimento daquela pessoa. Claro, funcionaria muito melhor se a pessoa já, né, se desarmasse e, como coloca aqui na terceira parte, né, tivesse receptiva a receber essa energia. Né? Logicamente o trabalho seria melhor. Mas funciona de qualquer maneira. Mesmo se a pessoa não tiver afim, funciona ainda. Então, no mecanismo do passe, a vontade ela é igual ao agente principal para que a transferência de fluidos se processe. Então a vontade é primordial, tanto de quem está dando o passe, como para quem está recebendo. A intenção, como a gente se fala, a intenção é primordial aqui. Né? Então quem está dando o passe tem que ter a intenção de quê? De ajudar o próximo, de auxiliar, sem nada em retorno. Você está ali, para você é simplesmente um trabalhador prestando um serviço, mais nada. Né? Então, os requisitos para uma eficiente transmissão de fluidos são quais? Primeiro, a vontade sincera de ajudar ao próximo. Isso é muito importante, né? Porque a gente sabe que na doutrina espírita tudo é voluntariado. Ninguém tem um cargo pago, ninguém tem nada, recebe nada pelo que está fazendo. Então a pessoa tem que ter genuinamente a vontade de querer ajudar o próximo. Isso é muito importante. Boas qualidades morais. Lógico, isso aí é uma coisa que a gente vai trabalhando dia a dia. A pessoa fala, eu não dou passo porque ainda não estou no nível de Divaldo Franco, nível de Chico Xavier. Gente, a gente tem que ter, né, bom senso. A gente tem que trabalhar todos os dias para a gente melhorar. Hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje e assim por diante. Né? Então nós estamos nessa evolução. Aí, não é do dia para a noite. Fé, certeza de que aquilo que você está fazendo é para o bem da pessoa, você está ali para ajudar e aquilo vai funcionar. Você tem que acreditar, tem que ter fé. Né? O equilíbrio espiritual, é aquilo que a gente falou anteriormente. Não pode ajudar uma pessoa se você não está apto naquele momento a fazer. Então, às vezes, quando a pessoa... o que a gente deve fazer? Um dia que você... Vamos dizer que você já é uma pessoa já treinada, que é um médium passista, então você já se predispôs que hoje você vai dar passo no final da reunião. Então, hoje o que você tem que fazer? Se precaver. Né? Você buscar ter um dia mais equilibrado, um dia mais tranquilo, evitar desavenças, evitar bebida alcoólica, né? Para você fazer o quê? Você ter os fluidos que estão com você, né? Você ali poder transmitir e doar o melhor de você para o próximo. Né? Então aí vai o quê? A disciplina. Não é à toa, né, que quando o Chico encontrou com o Manuel, o que o Manuel falou para ele? Você tem que ter o quê? 3 coisas, né? Disciplina e disciplina. Por quê? Porque nós somos indisciplinados. Somos nós. É a natureza do ser humano. Mas a gente vai melhorando, gente. A gente não deve também nos tornar nosso pior algoz. Esse não é o intuito. Né? Nós temos que ter a consciência que estamos em plena evolução, estamos melhorando todos os dias. Né? Temos consciência. Compreensão e respeito aos problemas humanos. Por que o nosso anjo guardião nos entende? Por causa disso aqui, ó. Ele já passou pelo caminho, essa trilha que estamos caminhando hoje. Então, ele nos entende porque eles também já passaram pelas mesmas problemáticas, né? Através de várias reencarnações que tiveram. Então, a pessoa também, quando se predispõe a fazer um trabalho de ajudar o próximo, tem que ter essa consciência, não julgar. Né? Então, tipo assim, às vezes você está sabendo de alguma coisa da pessoa, não fala, guarda para você. Né? Principalmente, muitas vezes acontece o seguinte, pessoas que são médiums mesmo, têm uma mediunidade, que a pessoa pode ser um médium passista e não necessariamente ser um médium. Né? Agora, muitas vezes, a pessoa que tem a mediunidade, às vezes ela tem uma percepção maior. Então, às vezes, na hora do passe, principalmente quando a pessoa se desarma ali, o campo energético daquela pessoa, o médium, às vezes, tem uma percepção maior das problemáticas daquela pessoa. Então, quem tem mediunidade, a pessoa tem que ter bom senso nessas horas. Né? Não é chegar para a pessoa, olha, no final, olha, eu percebi que vai acontecer isso. Não.
Primeiro que a gente não sabe se realmente aquilo ali, aquela percepção, se realmente vai concretizar ou não, né? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso. Ligação com espíritos bons e curadores. Lógico, sempre orar, pedir para o nosso anjo guardião, os espíritos superiores, nossos amigos espirituais nos auxiliarem, né? A gente vai orar para os nossos amigos espirituais nos ajudarem, né? Não espíritos de baixo escalão. E conhecimento específico do passe. Isso é importante. Nós fazemos o curso do passe aqui pelo menos uma vez por ano. Normalmente faz 2 vezes por ano. E tem um intuito por trás disso. A gente vai falar mais na frente um pouco mais sobre isso. Não só formar novos médiuns passistas, como também reciclar os que estão dando passe. Porque o passe também existe toda uma técnica por trás. O porquê que é feito de certa maneira. Como trabalhar no campo energético da pessoa, nos chakras que estão no perispírito da pessoa. Então, é melhor você ter um conhecimento, você vai fazer um trabalho melhor para o próximo. Então, vamos lá. Mecanismo dos passes. Requisitos para uma eficiente recepção de fluidos. Como estávamos falando anteriormente, a parte como devemos nos proceder, né? Primeiramente, desejar receber ajuda espiritual. A pessoa chegar, se desarmar e falar, não, eu quero, nesse momento, receber essa ajuda. É muito aconselhado, quando vai receber um passe, fazer uma oração. Né? Você está orando ali, porque na oração você se conecta, né, num nível superior com seus amigos espirituais, então você ali está mais predisposto a receber aquela ajuda fluídica. Ter confiança no tipo de auxílio a ser recebido. Saber que você está numa casa onde as pessoas genuinamente querem o seu bem, né? Querem auxiliar. Ninguém está ali para te fazer alguma coisa negativa, né? Lutar para diminuir pensamentos negativos. Isso não é fácil. A gente sabe que o nosso pensamento ele é muito volátil, né? É normal. Então, às vezes aparecem uns pensamentos meio doidos. Você fala assim, o que eu estou pensando? Mas a pessoa tem que fazer o quê? Tem que aprender a identificar isso, né? Para quando vier esses pensamentos, não pegar e começar a entrar num desvio ali, e aí no caminho ali, aí vai andando, ali já vai para outro, não. É identificar que aquele pensamento ali, não é o momento de pensar aquilo ali, e falar, não, peraí, volta, vamos focar aqui, o intuito aqui é esse, né? Então ter consciência do pensamento. Adquirir conhecimento sobre a transmissão de fluidos, como falamos, né? Quanto mais conhecimento, melhor, né? Então entender que no mundo material também, tudo também é fluido, né? Então quando a gente fala, as pessoas falam sobre a energia, né? O carisma daquela pessoa. O que é aquele carisma que a pessoa tem? É a energia que aquela pessoa carrega com ele, ou ela, né? Então, isso é muito importante. Quanto mais a gente... E hoje a literatura espírita tem muita informação sobre fluidos, né? Então, se buscar, tem muita informação. Encarar o passe como um ato natural e não como um ritual, um culto, um ato místico e miraculoso. Não existe milagre, né? Aquele negocinho, não existe a varinha mágica. Melhorou. Não. O passe é que a gente falou. Imagina o passe como o combustível, né? Então a gente vem aqui para quê? Para encher o tanque, para a gente sair lá fora e tentar dar o nosso melhor para as pessoas, para o próximo, né? Contribuirmos como um todo na providência divina. Todos nós aqui temos um círculo de influência, né? Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, onde seja, né? Então todos nós podemos contribuir de uma maneira ou de outra. E assim começa células individuais se melhorando, e aí coletivamente a civilização eleva o seu padrão, né, energético. É só assim que funciona. Tem jeito, não existe a varinha mágica. Não vai vir Jesus e vai falar, ok, agora vocês são um planeta de regeneração. Como a gente vem falando, que a gente está passando por essa transição planetária já há um bom tempo. Mas essa transição depende de quem? De nós. De cada um de nós individualmente. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Vamos falar um pouquinho mais dos tipos de passe. Em a Gênesis, no capítulo 14,
Allan Kardec nos demonstra que a ação magnética pode produzir-se por diversas formas. Então, pelo próprio fluido do magnetizador, como falamos, né, do fluido, da energia que cada um de nós trazemos conosco, né, pelos fluidos do espírito, né, os amigos nossos desencarnados, e pelos fluidos do espírito desencarnado combinado com os fluidos do magnetizador passista. Então, esses são os tipos de passe. Então, vamos falar um pouco mais para a gente classificá-los, para entendermos aqui. Então, na literatura espírita, é classificado dessa maneira os tipos de passe. Né? A gente existe os passes espirituais, magnéticos, mediúnicos e mistos. Vamos falar individualmente de cada um. Os passes espirituais, ele acontece muito aqui, em reuniões públicas. Quando estamos aqui, por isso que a gente fala de reunião pública é tão importante. Porque quando estamos aqui, sentados, assistindo uma palestra, nossos amigos espirituais aqui da casa estão trabalhando em nós. Né? Aqui, trabalhando no perispírito de cada um aqui, de acordo com a sua necessidade. Por isso que é muito comum a pessoa chegar aqui e dar um sono, começar a dormir, normal. E eu vejo direto, estão dormindo ali, outro ali, normal. Mas um pouco de cuidado, né? Porque às vezes o dormir também, às vezes, tem outras ligações aí que a gente não vê um caso agora falar. Mas isso é normal, por quê? Porque você chegou num ambiente aonde, energeticamente falando, o pH desse ambiente aqui está bem equilibrado. Então você já relaxa. Não é como você chegar num ambiente pesado, né? Onde você chega ali e você vê que às vezes o ambiente é pesado. Quem é médio, então é beleza. Chega num ambiente assim, muito problemático, muita droga, muito álcool, a pessoa fica doida ali dentro. Né? Então aqui já, naturalmente, a pessoa já relaxa. Né? E ali os amigos começam a trabalhar. Eu mesmo já passei por isso várias vezes. Né? Você está sentado, eu estava num centro no Brasil, estava visitando minha irmã lá num centro em Santa Catarina. Aí chego no centro, estou lá assistindo a palestra, né? E começou a me dar um sono, eu estou lá, de repente eu comecei a sentir um cheiro, uma presença, assim, um cheiro quase de incenso, né? Eu estou lá brigando para assistir a palestra estava até interessante. Aí eu lembrei, o que eu estou fazendo? Eu falei, agora eu lembrei, eu falei assim, eu vou relaxar aqui. Aí ali dei aquela relaxada e realmente quando voltei, né, muito mais revigorado. Né? Por quê? Porque aí, logicamente, eu entendi o que estava acontecendo. Mas no começo não clicou. Mas o que era? Os amigos espirituais da casa. Eu cheguei, pedi licença, orei ali, pedi auxílio a eles, e eles vieram auxiliar. Né? Então trabalharam, fizeram um trabalho ali, seja ali, logicamente para o meu benefício. Né? E ali saí, depois que voltei a 1000 por hora. Foi muito bom. Vamos falar especificamente de cada um aqui, tem um slide para cada um, que aí a gente fica mais claro. Né? Então, passes espirituais. É uma espécie de magnetização feita pelos bons espíritos, sem intermediários, diretamente no perispírito das pessoas em necessidade. No passe espiritual, o necessitado não recebe fluidos magnéticos dos médios, mas outros mais finos e puros, trazidos do plano superiores, no plano espiritual, da vida pelos espíritos que vieram assistir. Então, muito comum aqui nesse ambiente. Né? Então, é muito usado aqui pelos nossos amigos espirituais, como falamos. Passes magnéticos. Né? Então, vamos clarificar um pouco sobre isso, que às vezes é mal interpretado. É o tipo de passe onde o passista doa apenas os seus fluidos utilizando a força magnética existente no próprio corpo. Suas qualidades variam segundo a condição moral do passista, sua capacidade de doação fluídica e seu desejo ardente e sincero de ajudar ao próximo. No passe magnético, geralmente, não se recebe assistência espiritual. Isso acontece porque os espíritos superiores sempre ajudam aqueles que desejam ajudar, independente da crença que o passista ou o magnetizador possa ter. Então, já ouvi falar muitas vezes no Brasil, muito comum, o pessoal, vou lá no centro para receber um passe magnético. Né? Na verdade, no centro, dificilmente você recebe um passe magnético. 99% das vezes você recebe um passe misto, né? Onde vem a energia do médium passista junto com
os fluidos do mundo espiritual, que é o melhor. Né? Se parar para pensar, é melhor do que o passe magnético. O passe magnético, na verdade, quase não é feito. Porque mesmo aquele onde o médium passista sai daqui para dar um passo para uma pessoa no hospital, ou para dar um passo para uma pessoa numa casa, normalmente o que o médium faz com uma pessoa que realmente conhece o trabalho do passe? O que ele faz antes de dar o passo para uma pessoa? Ele faz uma oração. A pessoa normalmente ele não chega ali e vai, vou dar um passo para uma pessoa. Não. O médium passista, o que ele faz? Ele se concentra, faz uma oração. Naquela oração você está fazendo o quê? Você está evocando o auxílio dos seus amigos espirituais. E sempre que você estiver trabalhando no bem para auxiliar o próximo, a ajuda vem. Nós nunca estamos sozinhos. Né? Então, demonstrando aí que, novamente, que o passe magnético, ele nunca é 100% do médium passista. Ele sempre vai ter um auxíliozinho ali do mundo espiritual. O que é bom. Isso é muito bom. Eu falo aqui, ó, muito embora uma pessoa desejosa de fazer o bem não acredite em Deus, Deus acredita nela. Então, é aquele negócio, a pessoa está indo ali para fazer o bem, os amigos espirituais, gente, tem espíritos que estão aqui na Terra somente para auxiliar. Eles não têm vínculo kármico com ninguém, eles não têm vínculo aqui a não ser de ajudar o próximo. Então, toda vez que tem alguém querendo auxiliar a outrem, eles estão aí para ajudar. Se sentem muito bem com isso. Né? Esse é o trabalho. Passes mediúnicos e mistos. No passe mediúnico, o médium serve de veículo para os fluidos que os espíritos derramam sobre eles. Nesse passe, o médium fica em estado de transe. Está mediunizado. E trabalha mediunizado, o que é totalmente desaconselhável pela perda parcial da vigilância necessária à boa condição dos trabalhos. Por que a gente não aconselha fazer? Né? Porque se a pessoa não tem experiência, porque médium, gente, a pessoa não necessariamente tem o conhecimento. Existem médiums de todos os níveis, né? Desde pessoas que já, quando criança, já na idade logo ali como adolescente, já a mediunidade já aflorou, a pessoa é médium, não necessariamente sabe controlar aquilo, né? Então, quando a pessoa que não tem ainda esse autocontrole da sua própria mediunidade, não é muito interessante dar um passe mediunizado, né? Porque a pessoa perde o controle ali da situação, né? Então, no centro espírita a gente não aconselha, né? Não é muito comum, mas já vi sendo feito. Esse último aqui é o mais comum aqui no centro espírita, né? E é o que mais a gente vê também, mesmo em trabalhos que a gente fala assim, vamos então, sai normalmente, trabalhos espíritas nunca é feito sozinho. Normalmente a gente já fez aqui várias vezes em casas de pessoas, de visitar alguém no hospital, né? Então você sempre vai, você mais um, ou você mais dois, né? Então vai ali, faz isso aqui, a gente falou antes, faz-se uma oração antes, né? Você se prepara, eleva o seu pensamento, e ali para você doar o que tem de melhor, né? Então aí onde entra o que, mesmo não estando no centro, isso se torna um passe misto, porque ali você está recebendo o auxílio espiritual, né? Então no passe misto, quando os espíritos combinam seus fluidos com o passista, dando-lhes características especiais, são normalmente os mais usados nas casas espíritas. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos falar rapidamente dos tipos de passe, tá? E vamos falar de cada um, só para a gente ter uma... que a gente vai pincelar, na verdade. O curso do passe, gente, é um curso que ele dura o dia todo. Tá? Normalmente a pessoa vai fazer o curso do passe, ele é um curso que vai das 9 da manhã às 4, 5 da tarde. Tá? Então, para você realmente ir mais a fundo de cada tipo de passe, como que deve trabalhar, né, a influência em cima dos chakras e assim por diante. Então, as classificações. A gente tem passes de imposição de mãos, muito comum, em muitos centros do Brasil é feito dessa maneira. Né? Não tem nada de errado, não. Longitudinais, os tipos de passes que são feitos, transversais, rotatórios, perpendiculares e passo de sopro.
Em cada um aqui. Em posição de mãos. É sempre um concentrador de fluidos, né? Você está impondo sua mão ali, você está concentrando o fluido ali naquela região que você está trabalhando. Por isso que é recomendável, quando for dar esse tipo de passe, trabalhar com chakra coronário. Você quer impor ali e concentrar os fluidos no chakra coronário, que é o chakra responsável por todos os outros chakras, né? Então é mais fácil você trabalhar em cima da cabeça, em cima da cabeça da pessoa. Então é sempre um concentrador de fluidos. Pode ser dado com uma ou com duas mãos direcionadas sobre o centro de força coronário do assistido. As mãos não devem tocar a pessoa. No passe, gente, não se tocar a pessoa. Aliás, não se deve tocar a pessoa, né? Então, porque você está trabalhando o quê? No campo energético da pessoa, você está trabalhando no perispírito dela. Então não tem um porquê ficar pondo a mão na pessoa, né? Passes longitudinais. Então, são movimentos, né, aquele que você vê muito aqui, né? São o movimento, os fluidos são feitos ao longo do corpo, da cabeça aos pés e de cima para baixo, com as mãos abertas e os braços estendidos. Normalmente sem nenhuma contração, com pequenas pausas em cada centro de força, né? Ele não vai entrar a fundo em cada um, porque não tem tempo, tá? Como falou. Agora, quem mais para frente, a gente até deve ter... A gente sempre tem um no primeiro semestre e outro no segundo semestre, né? Então fiquem antenados aí, quando tiver outro curso do passe, alguém quiser participar. Aquele negócio, às vezes você quer participar só pelo conhecimento, não necessariamente a pessoa quer trabalhar dando passe, mas só para adquirir conhecimento. Os passes transversais, que é feito aqui também, são aqueles conhecidos como dispersivos, né? Então, dispersos fluidos são aplicados estendendo as palmas para baixo e vai se abrindo rapidamente os braços no sentido horizontal. Depois volta-se aos mesmos, com bastante energia à posição original. A atuação deve ser feita no centro de força coronário, cardíaco, gástrico, genésico e também nos pés. Quer dizer, está buscando os chakras, né, principais. Muito usado. Rotatórios circulares. Tem que tomar cuidado com um pouco desse aqui, né? Concentram, porque ele é o quê? O rotatório, ele tem um efeito de concentração. Como nossos chakras, eles funcionam em diferentes velocidades, né, normalmente no sentido horário, né? Então, como se você faz no sentido horário, você está acelerando. Quando você faz no sentido anti-horário, você está concentrando energia. Então, por isso que lá anteriormente eu estava falando a questão da importância do conhecimento, né, de estudar sobre o passe. A gente às vezes tem a intenção de ajudar uma pessoa, mas às vezes, ao invés de estar ajudando, a pessoa às vezes passa mal no passe, né, porque você está lidando com energia, né? Então, às vezes, deve se evitar, principalmente quando a pessoa está começando no passe, trabalhar muito em cima dos chakras da pessoa. Se for trabalhar num trabalho, como a gente falou, no coronário, que é aquele que está responsável por todos os outros. Você trabalhou ali no coronário, todos estão sendo auxiliados. Então, nos circulares, concentram os fluidos, são executados com as palmas das mãos, girando suavemente da direita para a esquerda ou vice-versa. São conhecidos como fricções sem contato. Perpendiculares, aqui normalmente a pessoa faz em pé, a gente não faz ele aqui. Dispersam os fluidos, são aplicados com um assistido em pé. Ou às vezes do lado da pessoa na cadeira também pode se fazer também. Estende-se as mãos sobre a cabeça da pessoa, descendo rapidamente para frente e pelas costas, ficando o passista de lado para o assistido. Eu vou falar um pouquinho como é que a gente trabalha, para ficar claro, no próximo slide depois disso. Sopro. Isso é interessante. Essa modalidade requer do passista cuidados especiais e rigorosos. É um passe rigorosamente curativo ou dispersivo, conforme a intenção da sua aplicação. É aplicado com a boca mais ou menos aberta sobre as partes afetadas. Você vê como é que é a coisa, né? Você vê que normalmente a intuição da mãe. O que acontece normalmente quando a criança se machuca?
A mãe não vai lá e dá aquele soprinho ali para a criança se sentir melhor. Você vê intuitivamente está fazendo, né, um passe. Né? Que a intenção da mãe qualquer, logicamente, é ajudar o seu filho. Né? E o filho já está melhor. Então, é aplicado com a boca mais ou menos aberta sobre partes afetadas, insuflando ali o ar vigorosamente. Para que seja eficiente, é necessário que o passista aspire o ar em grande quantidade, dilatando o tórax para os sopros frios, ou dilatando o estômago para os sopros quentes. Como você vê, existe uma técnica. Então, por isso que não é muito recomendável, porque já requer um pouco mais de conhecimento. Né? E a gente quase não usa ele aqui, na verdade, dificilmente. Às vezes uma vez mediúnica. Então, como a gente estava falando, normalmente, os passes que são feitos na casa espírita são como? Individuais, como aqui é feito, né? A gente vai ali individualmente, pessoas recebem. Coletivos, às vezes acontece, por exemplo, vamos dizer que hoje não apareceu nenhum médium passista, vamos dizer só tinha um, pode-se dar um passe coletivo. Igreja é muito comum, a pessoa nem percebe. Mas você vê muitas vezes acontecendo o quê? O padre, como é que o padre normalmente ora para a congregação dele? Estendendo as mãos. Muito comum. Presta atenção para saber se estiver na igreja. Muito comum. Né? O que é aquilo que o padre está fazendo? Um passe coletivo. Padronizados. O que significa isso? A doutrina espírita nos trouxe e nos pede essa padronização de passe para quê? Aqui nós fazemos um passe padronizado. Como é que é o passe padronizado? Nós oferecemos um curso lá na Chaclana, 1 ou 2 vezes por ano, para fazer o quê? Para padronizar. Não vai ser exatamente igual, não somos máquinas. Cada um tem um estilo próprio, mas é mais ou menos padronizado o tipo de passe que você recebe aqui, independente de quem seja o médium passista. Né? Para evitar o quê? Por exemplo, se a gente deixa uma coisa livre, aí o cara chega e fala assim, não, porque o meu passe, para funcionar melhor, antes de eu dar o passe, eu tenho que dar um pulinho com a perna direita, e quando eu terminar, eu tenho que dar um pulinho com a perna esquerda. Aí o outro fala assim, não, o meu é melhor, porque no final, quando eu estou no meio do passo, eu tenho que testar no dedo. Entendeu? Você imagina como é que ficaria. Entendeu? Então você busca o quê? Uma padronização justamente. O trabalho, no final, o trabalho do médium passista, ele faz parte do todo. Não é ele é o principal. Na verdade, a gente percebe-se que a influência maior vem do mundo espiritual. Né? Passe à distância. É muito feito em muitas casas. É o trabalho que a gente faz aqui normalmente, quando as pessoas deixam o nome das pessoas. Tal. Então é feito esse trabalho uma vez por mês. Né? Então essa mentalização que é feita para aquela pessoa, uma pessoa que esteja doente, ou um desencarnado, ou uma pessoa que é um amigo, né, você está fazendo o quê? Está mandando um passe à distância, você está emanando energia para aquela pessoa. Em domicílio, como às vezes tempos em tempos, a gente faz esse trabalho, pessoas que estão com necessidade, a gente vai e auxiliar. Isso é interessante. O autopasse. A gente quase não presta atenção nisso. Mas para pensar, assim como o homem pode, através dos seus fluidos, influenciar o seu semelhante, presente ou à distância, pode também igualmente agir sobre si mesmo. O autopasse requer concentração para poder colocar-se na condição de receptor. A seguir é necessário uma meditação. A pessoa tem que meditar para fazer o autopasse. E a prece fervorosa, aquela prece que você ali, né, então, segundo o André Luiz, quando nós falamos desse livro aqui, é um daqueles, quem quer entrar no curso da terça-feira tem que ler esse livro, a necessidade da meditação. O André Luiz fala o seguinte, nos domínios da mediunidade: a oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. A prece vigorosa associada à fé na ajuda espiritual acelera as nossas vibrações e facilita a ligação com os benfeitores. As energias espirituais somadas às nossas retornam sobre nós, trazendo os fluidos inovadores. Sabe que como a gente está falando, passe tem a ver com o quê? Com energia. A maior ferramenta que nós temos à nossa disposição
é a prece. E às vezes é o que a gente menos usa. Ou não temos o hábito de usar diariamente. A prece é de uma importância tremenda. Se adquirirmos o hábito de orarmos regularmente durante o dia, não falando só aquela hora de dormir, não. Dormir, acordar, se você estiver numa situação assim, que você busca um equilíbrio espiritual, ore. Né? Porque a oração faz com que nós nos conectemos com nossos amigos espirituais, aqueles que nos querem o bem. E automaticamente nos desconectam daqueles que querem nos prejudicar. Porque te coloca numa vibração diferente. Então a oração, às vezes passa despercebido, mas é a maior ferramenta que temos. Falamos que lá dando o exemplo do André Luiz, lá no nosso lar, né, no fluido, né? Então a prece é primordial também. Né? Então a pessoa tem que ir com o intuito de ajudar e, acima de tudo, também orar pela pessoa, querer o bem. Então, ore. Finalizar. O passe aliado à prece. Né? Então, a prece tem de estar indispensavelmente aliada ao passe, para que produza bons resultados. Cada um faz de uma maneira. Por exemplo, o próprio Divaldo ensina isso, você vê no YouTube, tem uma palestra ali sobre isso, falando sobre o passe. E ele fala ali que normalmente o passe, a pessoa pergunta qual que é a duração do passe? Qual o tempo que deve se dedicar a pessoa num passe? Então ele fala normalmente o tempo de um Pai Nosso. Então, normalmente, o que a pessoa acaba fazendo? Ela acaba fazendo um Pai Nosso, ela está dando um passe na pessoa ali e fazendo um Pai Nosso. Né? É muito comum os passistas fazerem isso. Eu mesmo faço isso. Né? Então, é aquele negócio, a oração tem que estar presente. Né? Porque é onde nos coloca o nosso melhor. Nós que temos que nos elevar. Né? Os nossos amigos espirituais aqui já estão num estágio diferente do nosso. Então nós temos que tentar ali, fazer a nossa parte para eles não ter que rebaixar tanto, né? Para chegar no nosso nível. Então a prece é primordial. Né? Então o passe na dignidade da prece foi sempre auxílio divino às necessidades humanas. Basta lembrar que o Evangelho apresenta Jesus auxiliando os sofredores, impondo-lhe as mãos. Né? Então, Jesus sempre esteve presente, auxiliando, nos dando um exemplo. É o nosso exemplo maior, Jesus. Né? Então, ele nos demonstra que, sim, podemos ajudar o próximo. Né? Ele, sempre que pôde, nos ajudou. Né? Então, nós nos colocamos da mesma maneira, como médiuns passistas, pessoas que querem ajudar o próximo, tudo que nós falamos anteriormente, se preparar, né? Ter intenção, ter a fé de que aquilo que você está fazendo vai realmente ajudar a pessoa, né? E a pessoa, como está recebendo também, né? Se desarmar, né? Tá ali para receber da melhor maneira possível. Então a gente, como a gente falou, a gente trouxe uma sinopse aí do passe, é uma coisa bem resumida. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, estamos aí, a gente tenta responder as perguntas aí da melhor maneira possível. Alguma pergunta? Então vamos fazer o quê? Vamos passar para o trabalho do passe. Tem uma pergunta ali. Pois não. Como que é feita a definição dos movimentos? Porque no centro que eu trabalhava em São Paulo, eles diziam que seguiam o que a Federação Paulista Espírita determinava. Sim. Né? Mas como é isso? A espiritualidade indica? Não, aí a gente estava falando daquela classificação dos tipos, Isso. longitudinais e Isso. transversais. Então, aí vai do médium na hora sentir com a pessoa, né, um pouco da intuição, né, de como deve trabalhar. Mas existe uma lógica. Normalmente você tem que dar um dispersivo na pessoa para você equilibrar as energias. Né? E depois você vem e dá um passo de concentração de energia. Então existe essa técnica. Né? Então existe aquilo que a gente falou, aquela padronização. Né? Mas vai depender um pouco de cada um. Às vezes tem horas que você sente que a pessoa precisa trabalhar numa determinada região da pessoa. Se a pessoa que já é experiente, já vem fazendo há um bom tempo, você sente aquilo ali, aí você trabalha naquela região ali. Se não,
faz aquele ali que a gente fala, o arroz com feijão mesmo, né? Então dá um dispersivo para equilibrar as energias e depois para você concentrar a energia na pessoa, para encher o tanque de gasolina que a gente estava falando. Né? Então tem mais ou menos essa padronização, mas não é sempre igual não. A gente tem varia um pouquinho de cada pessoa para cada pessoa.